Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos estar lendo o primeiro capítulo da primeira carta a Coríntios. Então podemos começar. Saudação. Paulo, chamado a ser apóstolo do Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Sostênes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados no Cristo Jesus, chamados a serem santos, junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças. Dou sempre graças a meu Deus a vosso respeito, por causa da graça que Ele vos concedeu no Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que vos confirmará em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel o Deus que vos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Divisões na comunidade. Irmãos, eu vos exorto pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo a que estejais todos de acordo no que falais e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos no sentir e no pensar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito. Meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isto porque cada um de vós fala assim: eu sou de Paulo, ou eu sou do Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será Paulo quem foi crucificado por amor a vós? Ou foi no nome de Paulo que fostes batizados? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio. Será que está escrito errado? Está aqui Crispo. Não sei se é Cristo e Gaio. Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que fostes batizados no meu nome. Sim, batizei a família de Estéfanas. Além destes, não me lembro de ter batizado nenhum outro. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem sabedoria de palavras, para não esvaziar a força da cruz de Cristo.
a pregação da cruz e a sabedoria. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é a força de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e confundirei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o disputador deste mundo? Aliás, Deus não converteu em loucura a sabedoria deste mundo? De fato, pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus por meio da sabedoria, mas pela loucura da pregação. Deus quis salvar os que creem, pois tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. De fato, irmãos, reparei em vós mesmos os chamados. Não há entre vós muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. Mas o que para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios. E o que para o mundo é fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar o que é forte. Deus escolheu o que no mundo não tem nome, nem prestígio, aquilo que é nada, para assim mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. Assim, ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. É graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, gloria-se no Senhor. São os 3 primeiros textos, mais a saudação da primeira carta a Coríntios, e de alguma coisa a gente apresentar, de alguma forma a gente é apresentado à igreja e a sabedoria de Paulo, que demonstra para a igreja um ensinamento em relação às considerações que os povos, que os seres estavam tendo naquele momento na sociedade, mas que não se diferencia de muitas maneiras do que nós, buscadores de sabedoria, pensamos, né? Então a gente às vezes pensa em relações circuitivas pela lógica que é habitada na comunidade
em relação aos indivíduos que buscam se manter em, em vitórias. Só que as vitórias que muitos indivíduos nesse hábito buscam manter são vitórias que a gente pode chamar assim de vitórias carnais. São vitórias momentâneas, aquelas vitórias que dão ao sentimento o prazer carnal de obter, né, uma coisa que a gente pode até mesmo chamar de falso poder, né? Ou seja, uma tinta, uma camada de vaidade, de luxúria, de ostentação, dentro de uma falsa hierarquia editada pelos homens, que se desfazem de Cristo a partir dessa representatividade em suas consciências. É como se eles deixassem entrar o outro lado, né? Os outros lados que Jesus Cristo tanto lutou para nos salvar dele, né? Para nos avisar. A arte cristã é a arte de avisar-nos, não só a nós mesmos, quanto aos nossos irmãos e irmãs, na representatividade da oração. E então a igreja, ela é essa coordenação que demanda representatividade de lembranças, de memória, porque isso nos fez entender o verdadeiro valor que é superior à carne, que é o Espírito de Deus que está em nós. E quando a gente fala de santidade, é um trabalho religioso de buscar a Deus na repetição de uma memória com argumentos e ordens de proposições proporcionadas pela receita cristã. Ou seja, a descrição e o aperfeiçoamento dessa vida em santidade, não uma vida em carniosidade, né? A nossa carne, quanto mais pura se mantiver, melhor o Espírito vai nos levar para Deus, nos conduzir à sua oração sem pecado, a sua oração que nos mostra o poder do Todo-Poderoso. E é fascinante estar em Deus, porque a gente consegue olhar para o mundo e ser forte o bastante para não temê-lo em suas deformações, porque Deus está conosco. Embora seja repreensível para muitos ver o mundo e estar no mundo em Deus, e aí utilizam artifícios para se estar, que são os grupos de estar. E esses grupos são organizações celulares convencionais para ver o mundo de uma maneira distante de Deus. E isso seria a força que as pessoas buscam para estar no mundo. Os grupos de estados, né? Esse agrupamento superior em tese, né? Momentâneas, carnais. Só que o agrupamento de Deus, ele é superior na fraqueza.
Ele não exige essas coisas definidas pela resolução carnal, por essas vontades e desejos de converter as suas histórias trabalhísticas em posses de bens. Pois, acredite ou não, todos os bens são de Deus pelas conversões que eles nos dão em relacionamento associativo e desempregam desse relacionamento e desse obter aos nossos. Então nós contaminamos o mundo com a graça que Deus nos dá. Mas e se todo esse poder, e se todas essas posses não for uma graça? E se for, na verdade, uma desgraça em sua vida? E você não tiver bases, você não estiver próximo de Deus, ou humildade de Deus para saber, né? No sentido de acessá-lo com o Espírito Santo. Então, aos poucos, você vai se contaminar com o mal, e quando menos você esperar, o mal vai estar andando com você por contaminação de sua parte. E aí você vai perder o bem, o estar, a capacidade de estar em Deus e com Deus nessa vida, olhando para a imensidade do seu poder e da sua glória, né? Então, quando a igreja ela urge pessoas com essa sabedoria e os apresenta com convicção insistentemente, né? Esse histórico é conduzido ao homem, e o homem se torna essa história, e ele consegue pregar em sua própria realidade de viver para os outros homens essa sabedoria que vem do alto, né? E isso transforma vidas. É um teatro à moda antiga, mas é um teatro que foi montado por Deus Pai Todo-Poderoso. Pois imagine você na Roma antiga com um exército para lutar em batalha, e cada peça desse exército vai se manter constantemente lutando, diariamente lutando na sua área de obtenção de paz, perseguindo o mal do mundo. E esses soldados são os anjos, e esse mal do mundo é o nosso pecado. E quando menos espera, nós somos salvos pelo anjo que persegue os nossos pecados e nos conduz à eternidade, no sentido da receita de conversão, elevando nossos pecados para Deus nos admitir perdoados, né? Ou perdoáveis, né? Enquanto pudermos, né? E esse exército que se exercita e continua o seu ingressar, com muito interesse soube guardar as receitas da santidade. Essas receitas podem nos ser passadas com a palavra da Bíblia, nesse apostolado, nesse diário de poderes contra o pecado, né? Então tá aí uma sabedoria que se faz, né, constantemente,
contra o pecado, porque não há nada mais valioso do que viver uma vida sem, em santidade, né? Ou seja, todo dia poder enxergar sem dor nos olhos, sem dor de enxergar. Todo dia poder respirar sem dor de respirar, sem patologia, sem dívida consigo, com o seu organismo, com as suas células, é todo poderoso. Poder tocar o chão, cheirá-lo, é todo poderoso. É o fio de ouro que o instante apura e agradece. É muito ruim ter que correr por coisas carnais, por matérias que não edificam-nos. Isso nos faz arrepender. E quando a gente pensa que a associação dos homens fez e faz muitas pessoas correrem para longe da santidade diariamente, isso se torna amedrontador. A gente começa a ter mais medo disso e de toda a fantasia que isso gera do que o verdadeiro, o medo que seria o medo de ser atacado por uma criatura. Então, esse deveria ser e deveria né, a graça que a comunidade, né, persegue ou deveria perseguir, dar uns aos outros o meio de se santificar para estarmos juntos em santidade, porque quando a gente se conecta com as outras pessoas, a gente precisa de uma conexão segura e se doar e acreditar. Esses são os verbos, essas são as palavras que nos fazem ir para a luz da salvação. Pois imagina se você perder um braço e outra pessoa perder um braço e vocês se apoiarem assim um no outro, né? E vocês não, a princípio, não terão boa coordenação, mas se treinares, nascerão de novo em dom de Deus pela conexão exercida a partir da superação diária e oração, onde um vai acreditar no outro e vai formar essa aliança que supera a falta de braço. Na verdade, a gente perde esse braço e a gente precisa do casamento para restaurá-lo. Na verdade, a gente perde muito mais que um braço. A gente perde partes de nós pela potência que é nos compromisso. A gente tem um compromisso com o outro, acreditar no outro e se unir ao outro para nos elevarmos a Deus. Essa é a realidade. Só que o outro, a Deus nos é dado, né? Então, não cabe a nós definirmos quem é o outro que partilhará esse casamento conosco. Porque o outro que a gente acreditaria por nós mesmos é o outro carnal, é o outro delicioso, saboroso, bonitoso, afetuoso, é o outro que nos dá facilmente as coisas carnais que nós desejamos.
Então nós não podemos confiar nos nossos instintos em contato, em fusão de casamento, de alianças para a eternidade. Somente a Deus conhece o exercício eterno, o exército do anjo que consegue doar-nos por construir tamanha importância e sabedoria que vem do alto para nos dar uma aliança eterna com Deus, onde nós seremos um e confiaremos um no outro, né? Ou nos outros, se assim o entenderes nessa aliança e nessa família. Só que isso pode levar anos, e esses anos que pode levar não deve ser torturosos, né? Você não deve acreditar na tortura da demora, mas sim na ternura e no sacrifício da demora que nos pode dar, né? Que nos prestigiar, né? Que nos dá o prestigiar, né? Porque somente ao Senhor Deus é técnico esse poder, né? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!